Bom dia, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos. Quero deixar aqui nesta manhã uma meditação, uma reflexão para a gente estar analisando e trazendo para as nossas vidas. E o que a gente pode aprender com um texto que está na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, o verso 40 diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo Jesus, apertava-o a multidão. Agora, vamos pular para o verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: Não temas, crê somente e ela será salva. Chegando à casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. Jesus disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando a menina pela mão, clamou: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Uau! Que palavra interessante essa. Veja só, vamos ver alguns pontos aqui que a gente pode trazer uma aplicação para as nossas vidas. Primeiro, o que me chama a atenção é esse homem, Jairo. Jairo, o texto diz que ele era o chefe da sinagoga. Algumas versões dizem que ele era o maioral da sinagoga. Ou seja, Jairo era um homem bem-sucedido. Jairo era um homem honrado, respeitado perante a comunidade. Jairo era um homem que tinha uma posição interessante, uma posição de destaque. Tinha status. As pessoas olhavam para ele e viam ali um homem de respeito, porque ninguém naquela época era colocado nessa posição de maioral, de chefe da sinagoga, se não tivesse respeito, se não tivesse conhecimento, se não tivesse entendimento. Mas veja só, apesar de todo esse currículo, a doença entrou na casa de Jairo. E essa doença abriu a porta para que a morte se instalasse na casa dele sem pedir qualquer licença. O que eu acho interessante aqui é que às vezes eu e você, nós como pais, nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Nós somos destacados. Nós temos o respeito das pessoas lá fora. Nós somos bons naquilo que nós fazemos. Como chefes, talvez como patrões, como empresários, talvez até como empregado. Temos o respeito das pessoas lá fora. Mas quando chegamos dentro das nossas casas, às vezes os nossos filhos, como a filha desse rapaz aqui, desse homem aqui, Jairo, que tinha 12 anos de idade, a filha dele estava morrendo. E chegou a morrer, como o texto diz. Enquanto ele falava com Jesus, alguém veio falar: Não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Às vezes os nossos filhos estão morrendo dentro da nossa casa. Nós somos reconhecidos, somos bons lá fora, mas não estamos cuidando dos nossos filhos. Não estamos alimentando adequadamente os nossos filhos. E aqui, um ensino interessante é que lá, no caso de Jairo, foi uma doença e uma morte literal. Às vezes, no nosso caso, talvez não seja uma doença, uma morte literal. Mas talvez nossos filhos estejam morrendo, estejam adoecendo espiritualmente.
E o que nos dá base para ter esse entendimento? É o verso 55, diz assim: o seu espírito voltou. Quando Jesus viu a menina e pegou na mão dela, o espírito dela voltou. Ou seja, traz um entendimento para a gente que às vezes a morte espiritual está se instalando dentro das nossas casas, na vida dos nossos filhos. Eles estão perdendo vigor, perdendo ânimo, estão morrendo espiritualmente, porque nós, os pais, não estamos os alimentando de uma forma adequada. Outro ensinamento de Jairo está no verso 41. Jairo entendeu que alguma coisa estava errada dentro da sua casa, por mais que ele fosse reconhecido fora. E ele mesmo se dispôs a ir atrás de Jesus. O texto diz que ele procurou Jesus, ele foi atrás de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele não transferiu a responsabilidade. Jairo não falou que a culpa era da esposa, ele não falou que a culpa era porque ele não tinha falta de tempo, a culpa não era do seu trabalho, a culpa não era da igreja, a culpa não era do seu vizinho, dos seus amigos. Ele assumiu a responsabilidade. Chegou um momento que ele olhou, ele viu que a doença, que a morte estava se instalando na casa dele e ele decidiu se levantar e ir atrás de Jesus. E buscar solução naquele que só ele tem a solução. Só Jesus tem a solução para alguns problemas das nossas vidas, principalmente problemas espirituais. Só Ele tem a solução para os nossos problemas, para a morte espiritual. Jairo foi na pessoa certa. Ele teve atitude. Ele não ficou parado esperando alguém tomar essa decisão por ele. Talvez seja o momento de você se levantar, de você ter uma atitude e buscar Jesus, prostrar-se aos pés de Jesus, porque Ele tem a solução para a sua casa, para os seus filhos. Não importa se a morte já se instalou na sua casa, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus pode trazer cura, pode trazer transformação, pode trazer vida para os seus filhos. Outra coisa interessante aqui que nós aprendemos é que quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinha algumas pessoas ali que choravam e pranteavam. E quando Jesus fala assim, a menina ela não está morta, ela apenas dorme, as pessoas começaram a rir. Ou seja, em um momento elas estão chorando, pranteando, em um outro momento elas estão rindo. O que nós entendemos? E que às vezes perto de nós tem pessoas que têm oscilações emocionais. Uma hora está bem, outra hora não está bem, e isso muitas vezes está influenciando as nossas vidas. Pessoas tóxicas emocionalmente. Pessoas que, ao invés de nos dar uma palavra de consolo, de conforto, de nos ajudar, às vezes estão piorando a nossa situação. Às vezes estão nos ferindo, às vezes estão nos puxando para baixo. Às vezes não estão trazendo soluções. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? São pessoas saudáveis, que te levam para perto de Deus? Ou são pessoas tóxicas? Você não pode escolher quem vai se aproximar de você. Mas você pode escolher quem são aqueles que vão permanecer próximos da sua vida. Pessoas tóxicas só fazem mal. Pessoas saudáveis, pessoas que têm a sua vida centrada em Jesus, essas pessoas vão nos ajudar. Essas pessoas vão ter uma palavra de consolo, de direção no momento certo para as nossas vidas. Procure se cercar de pessoas que tenham a mesma visão que você, que falem a mesma linguagem que você. Pessoas que tenham uma palavra de direção, uma palavra firme, uma palavra baseada na Bíblia, na palavra do Senhor.
Jairo trouxe Jesus para dentro da sua casa. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos entrar em isolamento. E voltamos todos nós para dentro das nossas casas. E muitos tiveram uma surpresa. Quando chegaram dentro de casa, viram que dentro de suas casas Jesus não estava. É um tempo de você analisar isso. Trazer Jesus dentro das suas casas. Deixa Jesus entrar na sua intimidade. Casa é um lugar de intimidade. Deixa Jesus entrar nesse lugar e conhecer os bastidores da sua casa. Conhecer os lugares escondidos da sua casa. Conhecer o seu íntimo. Traga Jesus para fazer parte, não apenas para ser um visitante, mas para habitar na sua casa. E com certeza, em momentos de angústias, em momentos de frustrações, em momentos de tristezas, de decepções, Ele vai ter a resposta. Ele é a solução para todo e qualquer tipo de problema. Convide Jesus para habitar na sua casa. Não apenas um espaço físico, mas na sua casa principal, que é o seu coração. E com certeza, a vida vai chegar. Projetos que antes talvez estavam sepultados, Jesus pode ressuscitar. Sonhos que às vezes estavam engavetados, Jesus pode ressuscitar. Traga Jesus para sua casa. Traga vida para sua casa. Não deixe os seus filhos continuarem mortos espiritualmente. Apresente Jesus para eles. E com certeza, a vida vai se instalar e a sua casa vai ser totalmente transformada. Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra. Que você tenha uma ótima quinta-feira. Deus te abençoe e até a próxima.